Olá pessoal, tudo bem? Então, ah, nesse sábado eu quero gravar rapidinho esse vídeo onde eu quero conversar com vocês sobre as derivações periféricas ou clássicas, mas especificamente das derivações bipolares D1, D2 e D3, tá bom? Então fica de olho no vídeo, vamos tentar fazer esse vídeo ser rapidinho e inteligível, tá? Portanto, o que é que nós vamos conversar? Nós vamos conversar sobre a D1, D2 e D3 do eletrocardiograma. Essas derivações são chamadas de derivações periféricas, tá? Periféricas. Elas são chamadas de periféricas porque elas são formadas por aqueles eletrodos que ficam no braço do paciente e nas pernas do paciente. Vou fazer um desenho aqui meio estranho, tá aqui o eletrodo, outro eletrodo que a gente coloca nos braços, tá? Esse aqui e o da perna esquerda. Então, esses três eletrodos pintados em vermelho, eles formam o triângulo de Einthoven. É daí de onde saem as três derivações, D1, D2 e D3, chamadas de periféricas. E outra coisa importante é que essas derivações também são chamadas de bipolares. Bipolares. Porque elas têm sempre um polo positivo e um negativo. Por exemplo, D1 é essa superior, D1 é aqui, então ela vai ter o polo negativo e o polo positivo. D2, ela fica aqui, formada por esses dois eletrodos, então ela tem o polo negativo e o polo positivo. E D3 fica aqui, entre esses dois eletrodos, ela tem um polo negativo e um polo positivo, tá bom? Então, é assim que elas são formadas. Então, elas são chamadas também de bipolares por terem dois polos, um positivo e um negativo. Então, quando a gente joga o nosso coração, o coração do nosso paciente, dentro desse sistema de derivações periféricas, também são chamadas as periféricas são chamadas de derivações do plano frontal. Então a gente joga o coração nesse plano frontal, nós temos aqui D1, D2 e D3. Sempre lembrando que a D1, lá no eletrodo do braço esquerdo, ele vai ser positivo. D1, em relação ao braço direito, vai ser um eletrodo negativo. D3, em relação ao eletrodo da perna esquerda, ele vai ser positivo. E D3, em relação ao eletrodo do braço esquerdo, vai ser negativo. D2, em relação à perna esquerda, vai ser positivo. E D2, em relação ao braço direito, vai ser negativo. Tá certo? Então, nós temos essa aparência do plano frontal, dessas três derivações. Então, imagine que o vetor cardíaco é um vetor que está aproximadamente nessa angulação. Então, o vetor cardíaco, mais uma vez, ele é o somatório de todos os vetores de despolarização do coração. Então, o vetor cardíaco ele sempre vai apontar normalmente, num paciente normal, sem destrocardia, né, sem outras alterações anatômicas cardíacas, esse vetor cardíaco ele vai sempre apontar para a esquerda e para baixo. Ele vai apontar sempre para a esquerda e para baixo. Então, quem nós temos à esquerda e abaixo? Nós temos D1, D2 e D3. Muito bem. Então, se a gente partisse o coração em 4 quadrantes, né? Nós teríamos a despolarização desse coração sempre nesse quadrante aqui, inferior esquerdo. O normal. Pode haver variações, nós não vamos entrar aí na questão desse eixo ainda, tá? Um outro dia a gente conversa sobre ele, mas sabendo que esse vetor cardíaco principal, ele está nesse quadrante inferior esquerdo aqui. Portanto, quando nós tivermos a despolarização do coração, pessoal, é interessante você observar lá no eletrocardiograma D1. Ora, como que D1 vai se apresentar? Visto que D1 tem um eletrodo positivo e um eletrodo negativo, o impulso elétrico ele é para a esquerda e para baixo. Ora, se D1 tem o seu positivo no braço esquerdo, à medida que esse impulso elétrico vai caminhando no sentido do eletrodo positivo,
a onda que vai se formando é uma onda positiva. Então, quando ela chega lá no eletrodo, ficou meio torto aqui, porque eu estou numa posição ruim para escrever, para desenhar também. Então, a onda é positiva, a onda de D1, porque à medida que o impulso elétrico vai chegando no eletrodo positivo, ele está indo na direção do eletrodo positivo de D1, a deflexão do eletrocardiograma do QRS é uma deflexão para cima. Então, quando ele chega lá no máximo de D1, quando ele chega aqui, esse impulso morre e aí o eletrocardiógrafo retorna para a linha de base. Tá? D2. Onde é que fica D2? Vamos observar onde é que fica D2. Olha só onde é que fica D2. Aqui. Então, se D2 fica na parte inferior e o vetor cardíaco principal está direcionado para a esquerda e para baixo, como é que vai ficar o nosso D2? Então, D2 ele é aqui, ó, nesse sentido, né? Vamos fazer aqui, D2. Em cima é negativo o eletrodo do braço direito é negativo, e o eletrodo da perna esquerda é o positivo. À medida que esse impulso elétrico vem caminhando no sentido para baixo, tá? De cima para baixo, a onda em D2 é também uma onda positiva. Então, os eletrocardiogramas normais, eles têm essa representação. E em D3? 1, 2, 3. D3. Vamos lá ver onde é que fica D3. Aqui está D3. Né? Então, D3 ele também fica na parte inferior. Ele fica um pouquinho à direita, tudo bem, mas ele fica na parte inferior. Portanto, D3, normalmente você vai encontrar um D3, ele tem essa conformação, eletrodo negativo superiormente e eletrodo positivo inferiormente. Então, à medida que esse impulso elétrico passa, ele também vem na direção da parte inferior, né? Esse aqui é o vetor cardíaco principal. Então, à medida que esse impulso desce, ele também vem pela parte inferior. Então, ele pode ter uma deflexãozinha onde é que, né? E aí uma deflexão maior para cima também. Talvez não tão grande quanto o D2 ou quanto D1, enfim. Mas ele também é predominantemente positivo. Então, essas são as morfologias de QRS que você deve encontrar nessas derivações, tá? Caso o QRS em D1 seja negativo, tá? Vou apagar aqui, para ficar melhor. Calma. Ao vivo sempre é mais difícil. Vamos fazer aqui uma coisa. Deu certo. Então, a medida, vamos pegar D1. Olha só, D1 tem o eletrodo negativo e o eletrodo positivo. Imagine que o vetor cardíaco mudou, sua direção, o seu sentido, e ele agora está desviado. Ele está desviado para cá, ó, lá no nosso coração. O que acontece? Como a onda de despolarização do coração agora caminha no sentido do eletrodo negativo, a onda em D1 será uma deflexão negativa. Por quê? Porque ela não mais está indo para o lado esquerdo do coração. Ela está desviada, o vetor cardíaco principal, né? O vetor cardíaco principal, que seria esse vetor aqui. Deixa eu tentar apagar aqui algumas coisas. Então, o vetor cardíaco principal, que estaria apontando para cá, normalmente, num coração normal, sem desvios anatômicos, né, sem sobrecargas de câmaras, aí, digamos que ele agora aponta para cá. Portanto, na medida que ele desviou daqui para lá, esse eixo de D1, ele também vai negativar. Então, isso é importante de saber. Da mesma maneira, isso acontece com D2. Caso esse coração não despolarizasse para baixo, né? Caso esse coração não despolarizasse para baixo, aqui nós temos D2, positivo e negativo, né? E se esse coração desvia esse eixo para cima, aí vem as questões de sobrecargas atriais, tá certo? Um átrio mais crescido, ele puxa esse vetor, que é um vetor somatório, né, para o lado oposto. Então nós teríamos também um D2 negativado. Por quê? Porque à medida que esse impulso caminha do positivo para o negativo, a onda que vai se formando é evidentemente negativa. Significa que a despolarização desse coração está indo no sentido do eletrodo de superfície que está no paciente
que é o negativo, em relação às derivações bipolares, tá ok? Então, fica aqui a dica sobre D1, D2 e D3, tá? Sobre as derivações ditas bipolares, periféricas, aquelas que estão aqui no plano frontal que você está vendo aqui, plano frontal do coração, que envolve o coração nesse sentido do círculo, tá ok? Então, no nosso próximo vídeo, eu vou abordar as derivações aumentadas, AVR, AVL e AVF. Um abraço no coração, fica com Deus, um bom final de semana, aproveita para dar uma estudadinha, pega um eletrocardiograma e tenta observar isso que eu falei para vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima.